Paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Desde já eu peço que você curta, comente e também compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas através do estudo da Palavra de Deus. Vamos para a nossa EBD. Hoje a lição é de número 3, que nos traz o seguinte tema: a convenção de Saulo de Tarso. Vamos também fazer a leitura do texto áureo da lição, que nos diz: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vamos também fazer uma pequena leitura do primeiro tópico da lição, e depois vamos comentá-lo. A conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Em Atos, no capítulo 9, versículo 3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco, surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia. Assim, meus amados, nós vemos aqui, a partir desta lição, a convenção de Saulo de Tarso. Na lição anterior falamos sobre Saulo como grande perseguidor da Igreja de Cristo. Já nessa lição abordaremos acerca da sua convenção, como se deu a convenção de Saulo de Tarso, que já tinha perseguido os cristãos em Jerusalém, agora pede carta ao sumo sacerdote para ir a Damasco, porque lá era um reduto de muitos dos que fugiram de Jerusalém quando começou a perseguição e foram para Damasco. Então, Saulo sabia que em Damasco havia muitos seguidores de Cristo que haviam fugido de Jerusalém no início da perseguição. Então, munido dessa carta, que lhe dava poder de trazer preso e também de corrigir, açoitar os seguidores de Cristo que fossem encontrados ali em Damasco. E ele ainda respirando ameaças, pois ele queria eliminar com os seguidores de Cristo, pede carta ao sumo sacerdote para que tenha liberdade, autoridade, para, chegando em Damasco, levar preso, açoitar e até mesmo matar os seguidores de Cristo. E assim ele fez, se muniu de alguns soldados e foi até Damasco. E a Bíblia nos diz, no capítulo 9 do livro de Atos, que, chegando na estrada de Damasco, já era meio-dia e uma súbita luz clareou sobre ele, um resplendor de luz mais forte do que o sol do meio-dia. Então, Saulo, ele cai por terra, e daquela luz sai uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo agora estava diante daquele que ele havia perseguido. Mas Jesus Cristo, ele fala para Saulo: por que me persegues? Saulo, ele estava perseguindo diretamente a igreja de Cristo. Mas Cristo, ele é o dono da igreja. Quando um cristão é perseguido, quando uma pessoa persegue um seguidor de Cristo, ele está perseguindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Então Paulo era um ardente perseguidor dos seguidores de Cristo. E naquele momento ele encontra com o Senhor dos servos e ele tanto perseguia. A síntese do primeiro tópico da lição nos diz o seguinte: Jesus teve a iniciativa de transformar Saulo. Essa convenção se deu pelo impacto de uma experiência sobrenatural. Meus amados, Jesus Cristo, ele teve a iniciativa de se encontrar com Saulo de Tarso, o grande perseguidor da igreja de Cristo. Nós vemos que a salvação, ela se dá através de Deus, através de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele iniciou ali o caminho para o homem ser salvo. E o homem, ele responde a esse chamado.
E ali aquele encontro de Saulo com Jesus se deu de forma parecida. Cristo aparece a Saulo, mostrando que ele não estava perseguindo apenas a igreja, os seguidores, os homens, mas ele estava perseguindo o Senhor que criou os céus e a terra, ali, mostrando o seu poder para Saulo. Uma súbita luz, uma luz que era mais forte do que a luz do sol ao meio-dia. Então Saulo, ele teve um grande impacto nesse primeiro contato que ele teve com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Mas na sequência, ao ouvir a voz, ele pergunta: quem és, Senhor? Saulo, ele considera a partir daquele momento que aquela voz é de um ser soberano e lhe chama de Senhor. Agora ele se coloca como servo, mesmo sem saber ainda quem era. E na sequência Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Jesus Cristo agora se identifica para Saulo. Eu acredito que quando Jesus falou para Paulo: eu sou Jesus a quem tu persegues, esse impacto da voz de Cristo, e Paulo, ele percebendo que ele estava perseguindo o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, esse foi um impacto fulminante na soberba, na ira e na arrogância do tão perseguidor Saulo de Tarso. Então Cristo ele se apresenta e Saulo descobre que ele estava perseguindo o verdadeiro Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E também Jesus, quando ele falou, ele disse: é duro para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Jesus estava fazendo ali uma comparação de quando um touro é colocado os aguilhões sobre ele para que ele possa ali arar a terra. Então, e aquele touro ele começa ali a dar coice sobre o aguilhão que está preso nas suas costas. Quanto mais ele dá coice, mais aqueles aguilhões prende no seu corpo, mais vai lhe ferir. Assim também Cristo estava dizendo para Paulo: é duro para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Quanto mais Paulo perseguia a igreja de Cristo, quanto mais ele perseguia os seguidores do caminho, mais ele estava entrando em uma grande condenação. Ele não estava lutando contra os seguidores apenas, mas ele estava lutando contra o Deus Todo-Poderoso. Vamos para o nosso segundo tópico, que nos diz: a conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metanoio, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. Então, quando Paulo ou Saulo ele teve esse encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele ali houve uma convenção na sua vida. Houve uma disposição em uma mudança. Quando antes ele perseguia, agora ele resolve também ser um dos seguidores de Cristo e também está disposto, mesmo assim, a ser perseguido e levado à morte pelo amor ao Evangelho de Cristo. Então, houve uma disposição do apóstolo Paulo em se submeter a Cristo, de se colocar à disposição de Cristo e da sua obra. E essa conversão teve um grande impacto ali na igreja primitiva, quando o grande perseguidor agora se torna um grande perseguido pelo amor ao Evangelho de Cristo. Então nós vemos que o Saulo de Tarso, ele resolve mudar de vida ao ter um encontro pessoal com Cristo. Esse encontro resultou numa grande transformação de Saulo para um grande missionário que levou o Evangelho da salvação nos 4 cantos do mundo antigo. Saulo
agora como Paulo de Tarso se colocou à disposição para pregar a palavra de salvação. A síntese do segundo tópico nos diz: a conversão do homem começa no arrependimento e perpassa a transformação pessoal. Nós vemos que o arrependimento, ele brota no coração. A palavra de Deus, ela nos manda pregar o evangelho a toda a criatura. Também no evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, nos diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A pessoa que crê em Cristo, ela na sequência, ela se arrepende dos seus atos, dos seus pecados. Há também a narrativa de quando o jovem Zaqueu, ele se converteu a Cristo. A primeira coisa que ele fez, ao ser orientado por Cristo a mudar de vida, ele resolveu ali dar metade dos seus bens aos pobres, e se em alguma coisa ele havia defraudado alguém, ele ia restituir 4 vezes mais. Ali houve arrependimento no coração de Zaqueu. E todos aqueles que professam sua fé em Cristo Jesus têm que se arrepender dos seus pecados passados. Se furtava, não deve mais furtar. Se prostituía, não deve mais viver em prostituição. Pelo contrário, deve manter o seu corpo em santificação e honra. O povo lá fora, as pessoas não crentes, têm que perceber uma mudança autêntica das nossas vidas ao termos o encontro com Cristo. A partir desse momento, nos tornaremos cristãos, que quer dizer cópias de Cristo. O livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, nos diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, o homem em si, desde Adão, todas aquelas pessoas que não se renderam a Cristo, eles estão destituídos da glória de Deus devido ao pecado. O pecado nos afasta de Deus. E no momento que nós ouvimos o evangelho da salvação, e a semente do evangelho ela brota no nosso coração, nos levando a uma conversão, tem que haver a mudança de comportamento, a mudança de vida. Antes éramos destituídos da glória de Deus. Agora estamos sendo transformados para filhos de Deus. Como diz no Evangelho de João, no capítulo 1. A síntese do terceiro tópico nos diz: as 3 faculdades interiores transformadas na convenção são a intelectual, a das emoções e da vontade. Então nós vemos que todo o nosso ser é transformado quando Cristo vem habitar em nossas vidas. Não há mais espaço para a iniquidade, não há mais espaço para o velho homem. Todo o nosso ser é transformado de glória em glória. Cristo, através do seu Espírito, nos conduz a uma vida de santificação. Em Hebreus nos diz: sem paz e santificação, ninguém verá o Senhor. Então, todos aqueles que vivem em Cristo, vivem uma vida transformada no seu intelecto, também na sua maneira de agir para com os outros. Sua vida é um livro aberto para que todos enxerguem a luz de Cristo brotando em nosso ser. Então, nós temos que viver uma vida plena e plenamente na vontade de Deus. Ter uma nova vida, um novo pensamento, umas novas atitudes, uma transformação que começa de dentro para fora. Assim, meus amados, finalizamos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, essa lição nos narrando acerca da conversão do apóstolo Paulo e de que forma ele teve um encontro com Deus e foi impactado no caminho de Damasco. Ele foi para perseguir e acabou se tornando um dos seguidores de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida de uma forma toda especial e vos aguardo na próxima lição, se assim um bom Deus nos permitir. Shalom.
povo de Deus.